Fala pessoal, o professor Marques Cruz aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos falar de uma coisa que não é muito usual aqui para o canal, que é uma quick tip. O que é que significa isso? Uma dica rápida. Então nós vamos falar de inglês, certo? Então eu queria pedir para você se inscrever no canal e também que você deixasse o seu like. E agora eu estou com um Instagram chamado Marques Edu. Se você puder seguir lá, fico muito grato, porque lá eu estarei dando dicas rápidas, de forma bem objetiva, bem direta também, e avisando quando eu for postar os vídeos aqui no canal, tá? Então vamos lá. Esses dias a gente está tendo aí algumas polêmicas, né? Porque nós temos... está acontecendo situações aí pelo mundo afora. E esse tema, ele está muito em alta e eu queria trazer isso para vocês porque é algo que é importante para o Enem, para concursos, porque trata de atualidades, certo? Então, muitas vezes em concurso eles gostam de trazer esse tipo de coisa, coisas da atualidade, textos da atualidade que você precisa traduzir e interpretar para poder responder a algumas questões. Então vamos lá. O objetivo desse vídeo é meramente tratar da língua inglesa, certo? Não estou aqui trazendo posicionamento, nem nada. É só falar um pouco da língua inglesa. A língua inglesa não é o meu objeto principal de estudo, eu estudo mais por conta própria mesmo, minha formação é na área da engenharia, tá? Mas vamos lá, o que é que essa frase fala, essa frase aí que virou uma hashtag que estava no Trend Topics do Twitter, que diz assim, Black Lives Matter. Tem três coisas aí, né? Primeiro é black significa preto, lives, a gente está vendo aí muitas coisas acontecendo, né? Muitas lives dos cantores, mas essa live aqui ela tem um sentido um pouco diferente, né? Que ela não é relacionada àquela live de ao vivo e sim de vida, né? E matter, M-A-T-T-E-R, a pronúncia pode ser, dependendo da região, né? Pode ser britânica, matter, ou matter, é uma pronúncia mais americana. Então, Black Lives Matter significa que preto, vida, importa. Traduzindo, como é que a gente pode organizar isso para a língua portuguesa? Vidas negras importam. Vidas pretas importam. E do lado a gente tem outra frase aí que ficou muito famosa também esses dias, que é, infelizmente, na verdade, né? Que é o I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. Eu, can't. Can é o verbo poder, né? E esse apóstrofo T significa uma negação dele. Então, I can't significa eu não posso. Breathe é respirar. Breathe. I can breathe. I can't breathe. Então, significa eu não posso respirar, fazendo alusão a algo que eu vou comentar daqui a pouco, certo? Então, a gente tem vidas negras importam, eu não posso respirar aqui do lado. E aí, a gente vem para cá. Olha aí o que aconteceu devido a um acontecimento bem recente, eu vou já falar sobre ele. Várias situações estão acontecendo aí em alguns estados americanos. E a gente tem aí, assim, ó, uma coisa escrita assim, ó, no justice, no peace. O que é que significa no justice? Quando a gente fala no, muitas vezes a pessoa pensa que é somente a palavra não, mas tem uma tradução mais adequada para o no, que é o contrário. A gente também tem o not. O not, geralmente, ele vem como negação mesmo e ele significa não. Mas o no, geralmente, ele traz uma conotação de sem. Então sem justiça, no justice. Do outro lado tem no peace, sem paz. No justice, no peace. Então, o que é que essa principal faixa está dizendo aí pra gente? Sem justiça, sem paz. Ou seja, vão continuar as manifestações. E aí a gente tem outros cartazezinhos, né? Vou botar aqui um pouquinho pro lado, ó. Black Lives Matter. E esse bem na frente tem assim, ó. Black men are endangered species. Black man significa o man com A, significa homem no singular, man com N é no plural. Então lá no X-Men são os homens X, homens no plural, né? E o are é o verbo to be, só que conjugado para a terceira pessoa do plural. Então, black men. Então, a gente percebe que o man está no plural, porque o are é conjugado para a terceira pessoa do plural. Então, black men are Aí a gente tem an falando an.
E essa coisa do and com um N no final significa que a próxima palavra que vem, ela começa com uma vogal. Então black men are endangered. Então você pode ver que endangered começa com som de vogal, que significa ameaçado de extinção. Endangered species. Então, traduzindo essa frase, a gente pode traduzir, uma tradução paralela pode ser vidas dos homens negros, ou seja, homens negros, pessoas negras, são espécies ameaçadas de extinção. A gente poderia traduzir dessa forma. E também a gente tem uma outra frase lá em cima, lá no cartaz, que tem uma expressão idiomática, né? Que é o hands up. Quando alguém está fazendo um assalto, a pessoa fala hands up. Significa o quê? Mãos pro alto. Hands up para cima. Mãos pro alto significa mãos pro alto. E aí tem uma negação depois. Hands up, mãos pro alto, e depois tem assim, don't shoot. Don't significa não faça, né? Don't, e shoot é atirar. Então, mãos ao alto, não atire. Então isso aí é o que? Na verdade é uma crítica ao que está acontecendo, porque geralmente quem está matando é a pessoa que está com a arma, que deveria estar cuidando das pessoas. Então, na verdade, não vou dizer nem sempre, né? Então, em algumas situações, pessoas racistas estão usando as armas que deveriam proteger as pessoas, ou seja, um policial, como é o caso que a gente vai já ver, pegou essa arma e em vários casos, na verdade, e está usando para poder fazer uma coisa errada, né? Deveria estar cuidando da sociedade e não atingindo ela. Então vamos lá, vamos falar dessa hashtag aí que ficou muito famosa, que é Black Lives Matter. Ficou conhecido também como BLM ou BLM, que é o Black Lives Matter. E aí vamos iniciar a tradução do texto. A gente tem assim, ó, Black Lives Matter, BLM, is an international activist movement. Então, esse é o verbo to be, conjugado para a primeira pessoa. Então, Black Lives Matter ou seja, o movimento pessoas negras importam, é um movimento, a gente tem o Movement Activist International. Então, é um movimento ativista internacional, porque no inglês, quando você vai falar, você bota primeiro o sujeito, depois vem o adjetivo, né? Então, o adjetivo vem depois. Então, antes, na verdade, né? Então, tem assim, ó, originating, ou seja, originando, né? Que o ing significa, dá a ideia de continuidade, originando. Aí, mais uma vez, ó, vem depois que vem, a gente tem logo o adjetivo, né? Que é o African American, ou seja, afro-americanos, community, que é comunidade. Então, ó, originando na comunidade afro-americana, traduzindo aí essa oração. Então vai ficar originando na comunidade afro-americana that campaigns against violence and systemic racism towards black people. Então tem assim, ó, originando na comunidade afro-americana, aí that campaigns significa o quê? Que, ó, a palavra campaigns, ela parece muito com campanha, então é tipo que faz campanha, que luta contra, né? E aí, que luta, na verdade. E aí a próxima palavra é against. Against significa contra. E violence é quase em português, né? Então, that campaigns against violence. Violence, que é violência. Então, que luta, na verdade, contra a violência e aí tem systemic racism. Então é racismo sistêmico toward black people, ou seja, towards é em direção a. Então, ó, systemic racism, ou seja, racismo sistêmico, toward em direção, ou seja, direcionado a pessoas negras, black people. BLM, que é a expressão pessoas negras importam, uma sigla, né? BLM, regularmente, essa palavra aí que eu não estou pronunciando muito bem, holds. Hold significa segurar. Então, segurar, hold. Então, holds é conjugado aí para it, né? Holds, Black Lives Matter, regularmente, holds segura, ou seja, ela endossa protestos. Speaking out. A próxima coisa é speaking out. Speak é falar. To speak. Do you speak English? Então, o speak é
falar. E speak out. Out significa para fora. É tipo declarar de forma pública. Speak out against, mais uma vez, que against eu já falei que é contra. Against police. Police. Então é police. A sílaba tônica está no is. Police killings. Killings. Killings significa mortes. Que o kill é matar, assassinar. Mais para matar, na verdade, né? Que o assassino tá mais para murder. Holds protests speaking out against police killings of black people. Ou seja, o movimento, né, ele regularmente apoia, ele dá seu apoio a protestos que são declarados contra as mortes de pessoas negras por parte da polícia. Então eles declaram contra a polícia sobre mortes de pessoas negras. Aí tem, depois da vírgula, né? And broader issues. Então, essa expressão broad significa para fora. Broad. Eu quero ir abroad, significa ir para fora, né? Ir para fora. Broad issues. Então, fala, além de questões mais externas, issues trata desse sentido, né? De questões mais externas. Such as é uma expressãozinha que aparece muito em textos em inglês, que significa tais que, tais quais, tais como. Nesse caso, se enquadraria melhor tais como. Então, em tais como, racial profiling, ou seja, perfil racial, brutalidade policial, police brutality, and racial inequality, ou seja, desigualdade racial in the United States, ou seja, nos Estados Unidos, Criminal Justice System, ou seja, no sistema de justiça criminal dos Estados Unidos, sobre a desigualdade racial. In 2013, ou seja, em 2013, o movimento, the movement began, que é o verbo begin in the past, ou seja, begin no passado, began, with the use, ou seja, with com, é o, as, os, as, começou com, ou seja, no passado, começou com o uso da hashtag. Began with the use of the hashtag, ou hashtag, Black Lives Matter, que a gente já viu que é a tradução. On social media, ou seja, nas redes sociais, nas mídias sociais, depois, the acquittal, que significa acquittal, significa absolvição. Significa que houve um crime de um policial sobre uma pessoa negra e ele foi absolvido, ou seja, foi eximido da culpa, certo? Então, acquittal of George Zimmerman in the shooting death, ou seja, esse George Zimmerman, ele fez um tiroteio e matou um adolescente afro-americano. Então, George Zimmerman in the shooting, ou seja, ele um tiroteio, death, morte, dead é morto, death é morte, do afro-americano, adolescente, teen é adolescente, Trayvon Martin é o nome do adolescente que foi morto. In significa em, uma data específica. February, fevereiro, muito parecido com o português também. 2012, ou seja, 2012 ou 2012, certo? Mas é muito comum falar os números de forma separada. Agora em português, né? Manifestantes em Minneapolis, que é uma cidade americana, incendeiam delegacia nos Estados Unidos durante protestos. Durante a terceira noite de protesto pela morte de George Floyd, e aí é o que de fato aconteceu, que causou essa manifestação, né? Foi um policial, matou esse George Floyd, que é um homem negro, asfixiado em uma ação da polícia, e após isso manifestantes invadiram prédios públicos, queimaram viaturas, queimaram delegacias, atiraram fogo em várias coisas. Então, qual é a grande questão? É que um policial americano, ele matou asfixiado com o joelho, ele de forma bem brutal. Eu não coloquei a foto aqui porque é uma foto muito pesada, né? E aí, por isso que essa frase aqui do início, I can't breathe, ficou muito famosa, porque ele estava
dizendo lá que não podia respirar. Os olhos deles falavam isso. Se você der uma pesquisadazinha aí, bota Minneapolis no Google ou só George Floyd, você vai ver que os olhos dele falavam que ele não podia respirar e que mesmo assim o policial manteve, né, a posição, o joelho em cima do pescoço dele e ele findou morrendo, tá, pessoal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Infelizmente não é um assunto feliz, né? É um assunto que trata de um tema muito pesado. Então, um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado da tradução. Não sou professor de inglês, mas posso dar uma arranhadazinha aqui vez por outra. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!